Um dos maiores mistérios da vida é a existência humana. Conhecer nossas origens é importante para saber quem somos, construir a base para o nosso crescimento e fortalecer a nossa autoestima. E dentro do nosso processo de aprendizado, fiz um resumo do livro Você é Insubstituível, que poderá ajudá-los a refletirem sobre a vida. Este vídeo fala do amor pela vida que habita em cada ser humano. Ele conta a sua biografia. Se até hoje a sua história nunca foi contada em um livro, agora ela será, pelo menos em parte. Você descobrirá alguns fatos relevantes que o tornaram um dos maiores vencedores do mundo, dos mais corajosos dos seres, dos que mais cometeram loucuras de amor para poder estar vivo. Talvez você não saiba, mas foi profundamente apaixonado pela vida desde que o relógio do tempo começou a registrar as fagulhas da sua existência. A vida é belíssima, mas não é tão simples vivê-la. Às vezes, ela se parece como um imenso jardim. De repente, a paisagem muda e ela se apresenta árida como um deserto ou íngreme como umas montanhas. Independentemente dos penhascos que temos que escalar, cada ser humano possui uma força incrível e muitos desconhecem que a possuem. Para provar isso, vou contar-lhe uma história real e impressionante de alguém que possui uma capacidade descomunal de lutar pela vida e que um dia foi o maior vencedor da Terra, o mais corajoso dos seres. Sabe quem? Você. Duvida? Deixe-me contar alguns fatos relevantes da sua biografia que talvez você desconheça. Um dia, você foi inscrito para participar do maior concurso do mundo, da maior corrida de todos os tempos. Acredite, você estava lá. Eram mais de 40 milhões de concorrentes. Pense nesse número. Todos tinham potencial para vencer e só um venceria. Será que você seria mais um número da multidão ou tinha algo especial? Analise quais eram as suas chances, 0,0000.4. Você nunca foi tão próximo do zero. Suas chances eram quase inexistentes. Tinha tudo para ser mais um derrotado. Tinha todos os motivos para ser um grande perdedor. Qualquer um acharia loucura participar dessa corrida, mas você participou e ainda achava que iria vencer. Talvez fosse melhor desistir e se conformar com a derrota, mas você era o mais teimoso do mundo, a sua garra era incrível, por isso jamais admitiu recuar. A palavra desistir não fazia parte do seu dicionário genético. Por quê? Porque se perdesse essa corrida, perderia o maior prêmio da história. Qual? A sua vida. Que disputa era essa? A disputa do espermatozoide para fecundar o óvulo. A corrida pelo direito de formar uma vida. Talvez você nunca tenha imaginado, mas já participou da mais excitante e perigosa aventura da existência. Seria 1000 vezes mais fácil vencer as eleições para presidente do Brasil. É incrível, mas você venceu. Como você conseguiu? Você foi simplesmente surpreendente. Talvez esteja confuso ou curioso, mas mesmo sem te conhecer, posso afirmar que esta é a sua biografia. Somente alguém com uma força descomunal como a sua poderia vencer uma corrida com milhões de concorrentes pisoteando, pressionando, ultrapassando. Contudo, hoje, os tempos mudaram. Se alguém pisa no seu pé, você perde a paciência. Se alguém pressiona ou critica, você se estressa e desespera. E se alguns concorrentes estão à sua frente, você desanima e tem insônia. Volte às suas origens. Naquela época, nada o abalava. Quem o controlava era o sonho de estar vivo, não seus problemas ou seus concorrentes. Você foi um grande sonhador. Sonhou sem ter a capacidade de sonhar. Sonhou através do seu programa genético com o espetáculo da vida. O que você pensou na grande corrida? Nada. Você ainda não pensava. O passo mais importante da vida foi dado na ausência das ideias.
Você agiu antes de pensar. Entretanto, hoje você deve pensar antes de agir. Quem reage sem pensar, atira sem pontaria. Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridade e corra riscos para executar os seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que errar por se omitir. Não tenha medo dos tropeços da jornada. Não se esqueça de que você, ainda que incompleto, foi o maior aventureiro da história. Vamos analisar suas façanhas para conquistar o pódio da vida para que você fique plenamente consciente das batalhas que superou. Você sabia que foi o maior alpinista do planeta? Em 1953, 2 alpinistas assombraram o mundo quando conseguiram escalar o Everest. Mas tenha convicção, você foi o maior alpinista do mundo. Naquela época, a sua capacidade de lutar era imensurável. Você era pequeníssimo, mas ousado. Hoje você é grande, mas sente-se pequeno. Por quê? Porque as barreiras o assustam e às vezes o paralisam. Lembre-se de que, comparando o tamanho do espermatozoide com as montanhas que teve que escalar dentro do útero de sua mãe para fecundar o óvulo, você escalou centenas de Monte Everest. Nada podia detê-lo. Quando temos um grande sonho, nenhum obstáculo é grande demais para ser superado. Todavia, é possível que hoje você veja seus obstáculos e tenha se tornado um especialista em reclamar e não em agradecer. Por isso, não consegue deixar de falar da crise financeira, das pessoas que o machucam e das frustrações da vida. Talvez você gaste energia excessiva com as críticas que recebe e com as coisas que prejudicam o encanto pela vida. Desperte! Vamos continuar a ver as suas peripécias para fecundar o óvulo e se tornar um ser humano. Conhecer os perigos enormes que você correu e as façanhas que você fez para estar vivo hoje e fazer um laboratório de autoestima. Você sabia que no começo da vida não apenas foi o maior alpinista da história, mas também o maior nadador do mundo? Você nadou sem barco de apoio, bússola ou outra tecnologia para fecundar o óvulo. E além disso, tinha de atingir um ponto minúsculo sem ter o mapa do alvo. Imagine, sair a nado da Europa até os Estados Unidos e atingir um alvo pequeno como um ovo de Páscoa. Sua pontaria foi incrível. Você bateu todos os recordes imagináveis de nado livre. Você deveria estar nas páginas dos livros dos recordes. Por isso, nunca diga que você não realizou nada de extraordinário. Se você se distraísse, perderia a disputa. Se desistisse, morreria. Seu destino era vencer. No início, você era apenas uma célula, mas em seguida ela se dividiu e em poucos dias desdobrou-se em milhões. Na lógica da vida, dividir é aumentar. Dividir as conquistas multiplica a felicidade. Siga sempre a lógica da vida. Você foi tecido de modo assombrosamente maravilhoso no ventre da sua mãe. Nem todos os computadores do mundo unidos são tão complexos como você. A ciência é uma criança para explicar o espetáculo da vida que pulsa em seu ser. Nunca despreze a vida. Você cresceu no útero materno e foi envolvido numa bolsa de líquido amniótico. Era uma deliciosa piscina. Nela você movia-se sem parar. Virou mais de 500 cambalhotas e chutou mais de 1000 vezes por dia sua mãe. Você era muito travesso, mas sua mãe o achava lindo. Você foi o maior chutador e o maior malabarista do mundo. Mas o útero era um mundo pequeno demais para suas aspirações. Então, você se encaixou no colo uterino e esperou cada minuto até que alguém abrisse a porta. Se pudesse, gritaria: "Me deem passagem." Você era decidido. Já havia vencido a grande corrida da vida, agora mostrava-se uma coragem arrebatadora para entrar no jogo social. Hoje, você procura lugares calmos e sem tumultos. Naquela época, ninguém o seguraria na barriga da sua mãe. Queria dar a cara ao mundo. De repente, incrível, abriram a porta. Você nasceu. E o mundo começou a desabar sobre você. Aspiraram seu nariz, te amassaram, a luz agrediu seus olhos.
Você suspirou. Que sufoco! Só lhe restava abrir a boca e berrar. Todos diziam: que choro lindo! Mal sabiam o que você estava expressando. Devolva-me para aonde eu estava. O choro o aliviou. Chorar foi a primeira coisa que aprendemos no mundo e foi a primeira que represamos. Não tenha medo de chorar. Os grandes homens também choram. Aos primeiros meses, você não sabia falar uma palavra, mas todos queriam falar com você. Mas quando aprendeu a falar e precisava que alguém o ouvisse, quase todos se calaram. Ao nascer, a memória de uma criança parece uma esponja, absorve tudo, arquiva inúmeras experiências. Foi assim que aconteceu com você. Diariamente, milhares de pensamentos e emoções foram registrados. As experiências com grande volume emocional foram arquivadas privilegiadamente. Deste modo, o medo, carinho, rejeição, correção, apoio foram tecendo a colcha de retalhos de sua memória consciente e inconsciente. E você, sem perceber e sem ninguém lhe ensinar, aprendeu a entrar na sua memória em meio a bilhões de opções, resgatar os verbos, os substantivos, os adjetivos e produzir as cadeias de pensamentos. Sua inteligência é um mistério. Encante-se com ela. Jamais duvide de que você possui uma biografia espetacular. Depois de arquivar milhões de pensamentos na sua memória, surgiu algo mais fantástico, a consciência. Milhões de livros são insuficientes para explicá-la. Através dela, descobrimos que temos um eu e que somos um ser exclusivo no teatro da vida. Através dela, construímos relações sociais, amamos, sentimos falta das pessoas e procuramos romper nossa bolha de solidão. A personalidade foi assim confeccionada de maneira multifocal e bela. Se você é negativista, inseguro, corajoso, sonhador, isso deve ser a história escrita em sua memória. Você interpreta o mundo pelas janelas da sua história. Ela contém milhares de arquivos com bilhões de informações. Você não pode deletar a sua memória, nem as experiências dolorosas, nem as prazerosas. Elas podem ser reescritas. Somos uma espécie inteligente no universo desconhecido. Só não se encanta com a vida quem está sufocado por preocupações, atolado com suas atividades e não consegue ver além das cortinas das suas dificuldades. Cada ser humano possui um mundo único no palco da sua alma e espírito. Descubram. Reis e súditos, miseráveis e abastados são igualmente ímpares. Acima de sermos negros, brancos, árabes, judeus, americanos, somos uma única espécie. Quem almeja ver dias felizes precisa aprender a amar a sua espécie tanto quanto o seu grupo social. Se você amar profundamente a espécie humana, estará contribuindo para provocar a maior revolução social da história. Estamos perdendo o instinto de espécie. Temos culturas e habilidades distintas, mas somos iguais no funcionamento da mente. Até as crianças deficientes mentais são tão complexas quanto as intelectuais. A diferença está apenas na reserva da memória. Por isso, toda discriminação é insana e inumana. Nunca se diminua ou se considere superior a alguém. Estenda as mãos, a partir de hoje, para as pessoas que pensam diferente de você. Você também comete erros e nem sempre é fácil suportá-los. Seja um sábio, reconheça seus erros e não se esconda atrás da sua rigidez e de seus julgamentos. Há dois tipos de sabedoria, a inferior e a superior. A sabedoria inferior é dada pelo quanto uma pessoa sabe e a superior é dada pelo quanto ela tem consciência de que não sabe. Tenha a sabedoria superior. Seja um eterno aprendiz na escola da vida. A sabedoria superior tolera, a inferior julga. A superior alivia, a inferior culpa. A superior perdoa, a inferior condena. Sem o perdão, o monstro do passado eclodirá em seu presente e controlará o seu futuro. Qual é a melhor forma de enfrentar o inimigo? É perdoá-lo. A palavra-chave para perdoá-lo não é tentar perdoá-lo, mas compreendê-lo. Ao compreendê-lo, você o perdoa. Se o perdoa, ele morre dentro de você e renasce de outra forma. Caso contrário, seu inimigo dormirá com você. Se alguém lhe bloquear a porta, não gaste energia com o confronto. Procure as janelas.
Lembre-se da sabedoria da água. A água nunca discute com seus obstáculos, mas os contorna. Quando alguém o ofender ou frustrar, você é a água e a pessoa que o feriu é o obstáculo. Contorne-o sem discutir. Aprenda a amar sem esperar muito dos outros. Proteja sua emoção. Filtre as agressividades e as incompreensões geradas pelos que o rodeiam. A emoção é a parte mais frágil da alma humana e, paradoxalmente, é a que mais tem proteção. Se você permitir, uma crítica o destruirá. Mas se você se proteger, 1 milhão de ofensas não o afetarão. Não faça da sua emoção uma lata de lixo social. Não gravite em torno dos seus insucessos. É impossível evitar algumas derrotas. Quando for derrotado, saiba que não existe o fundo do poço para a inteligência humana. Há sempre uma saída que você não enxerga. Aprenda a caminhar pelas vielas do seu ser para encontrá-la. Nosso mundo está dentro de uma casca de nós. Rompa-a e veja as oportunidades pulsando lá fora. Areje a sua emoção. Todavia, se você estiver desanimado, zerado de autoestima, frustrado com tudo e com todos que o cercam, gostaria que soubesse de mais uma façanha vivida por você no maior concurso do mundo e a mais poética de todos. Você sabia que viveu o maior romance da história? Quando? Espere um pouco, deixe-me falar sobre Shakespeare. Ele passeava pela alma humana enquanto escrevia. Ele escreveu o drama de Romeu e Julieta, um fascinante par romântico que foi impedido de se amar. Todo mundo quer viver um grande romance. Você já viveu um grande romance na sua vida? Nunca diga que não. Você viveu o maior romance do planeta e foi correspondido. Seu romance era genético, instintivo e incontrolável. Nem Hollywood filmou um romance tão dramático como o seu. Quando? Você era o Romeu espermatozoide, profundamente solitário e apaixonado pela Julieta óvulo. Um mundo de obstáculos havia entre você e sua amada. Contudo, a vida só teria sentido se você encontrasse e se unisse a ela. Só assim você seria um ser completo. Você cometeu loucuras de amor para viver esse romance. Nunca alguém foi tão apaixonado pela vida como você. Nunca alguém teve uma autoestima tão sólida. Quando você encontrou sua Julieta, ainda não tinha uma inteligência, apenas a memória genética. Mas se conseguisse pensar, talvez dissesse a ela: fui pisoteado, pressionado e esmagado. Escalei montes altíssimos, nadei oceanos, corri enormes perigos para encontrá-la. De hoje em diante, eu e você seremos um. Jamais desistirei da vida e amarei para sempre. O tempo passou e hoje é provável que você não seja tão apaixonado pela vida. As dificuldades surgiram, a fadiga bateu-lhe a porta, o medo roubou-lhe a paz e a ansiedade assaltou-lhe a alegria. Suas atividades sociais, conta bancária e tensões profissionais entulharam a sua emoção. Seus sorrisos já não são tão espontâneos e nem frequentes. Talvez você seja tão ocupado que nem ache tempo para dialogar consigo mesmo. É provável que você cuide de todo mundo, mas tenha esquecido de você mesmo. Talvez seja bom você fazer um stop introspectivo. Pare e repense seriamente o que você tem feito com a sua vida. Será que você não se auto-abandonou? Você faz uma faxina em seu escritório, em sua bolsa, em sua casa, mas não faz uma faxina em tudo que perturba a sua alma. Você não desliga a sua mente, não gerencia seus pensamentos e vive fazendo velório antes do morto. O que significa isso? Significa sofrer por antecipação, viver problemas que ainda não ocorreram e que talvez nem ocorram. Se estiver se sentindo velho e aprisionado, não desanime, pois o destino não é um fato inevitável, mas uma questão de escolha. Entretanto, jamais diga: o que eu estou fazendo neste mundo maluco? Não pedi para nascer? Não é verdade. Você optou por nascer. Você não é fruto passivo do seu pai e da sua mãe. Você implorou para nascer, lutou para nascer, batalhou para ter o direito à vida. A vida lhe pertence. Você decidiu geneticamente por ela. Agora, precisa decidir intelectualmente por ela. Nunca desista da vida. Você não foi clonado. Você conquistou a maior disputa da história. Você correu todos os riscos do mundo para estar vivo. Isso faz uma diferença enorme. Você poderia ter sido um derrotado, mas venceu o mais arriscado concurso do universo.
Lembre-se que no início da sua história, você era fragilíssimo e solitário, mas foi um gigante. Agora você adquiriu uma fantástica inteligência e enormes habilidades e, além disso, possui pessoas que o amam e que você ama. Portanto, mais do que nunca, você tem todos os motivos para superar suas barreiras e vencer suas dores emocionais. O medo da dor as aumenta. Enfrente-as. Entretanto, se por qualquer motivo sentir que o mundo está desabando sobre você e que a carga dos seus problemas está insuportável, gostaria que refletisse sobre o que teria acontecido se você tivesse perdido a grande corrida pela vida. Pense. Por um lado, você estaria livre de todas as suas dificuldades. Não entraria em desespero, não choraria, não ficaria frustrado, mas por outro lado, estaria banido para sempre das páginas da vida. Ninguém notaria sua falta, pois você simplesmente não existiria. Não teria um amigo para dialogar, pais para amar, filhos para beijar, pessoas complicadas para lhe dar lições de vida. Não teria ouvidos para apreciar uma música, nem olhos para observar as flores. Outra pessoa estaria me ouvindo. Diante disso, só lhe resta fazer uma coisa: amar a vida e ter coragem para vivê-la, mesmo que em alguns períodos você esteja cansado e transtornado. Nunca se esqueça de que o maior carrasco do homem é o próprio homem. Ninguém pode ferir você mais do que você mesmo. A vida é bela e delicada. Cuide carinhosamente dela. Não haja por instinto como agiu no começo da vida. Aprenda a expor e não impor as suas ideias. Treine ser eficiente, lúcido e trabalhar em equipe. Mas não viva para trabalhar, trabalhe para viver. Faça coisas fora da sua agenda que promovam seu prazer de viver e sua tranquilidade. Que adianta você ser o mais rico do cemitério? A vida é apenas uma gota na perspectiva da eternidade. Viva cada minuto como se fosse um momento inesquecível. Não deixe o medo ser seu mestre. O medo é um péssimo matemático. Ele sempre aumenta e distorce a realidade. Aposente-se do seu trabalho, mas não se aposente da sua inteligência. Temos que aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece. Precisamos encontrar oásis em nossos desertos. Os perdedores veem raios. Os vencedores veem a chuva e com ela a oportunidade de cultivar. Os perdedores paralisam-se diante das perdas e dos fracassos. Os vencedores veem uma oportunidade para começar tudo de novo. Por isso, desejo que você seja um grande empreendedor. E quando empreender, não tenha medo de cometer falhas. E quando cometê-las, não tenha medo de reconhecê-las. E quando reconhecê-las, não tenha medo de chorar. E quando chorar, não tenha medo de reavaliar a sua vida. E quando reavaliá-la, não esqueça de dar sempre uma nova chance para si mesmo. Você nasceu vencedor. Hoje, vencer não é deixar de cometer erros e falhas, mas reconhecer nossos limites e corrigir nossas rotas. Vencer é não desistir. Espero que você se lembre sempre de que este vídeo relata uma parte preciosa da sua biografia, silenciosa, mas real. Quando foi dada a largada da grande corrida da vida e o relógio do tempo começou a contar a sua existência, você brilhou. Brilhou tanto que merecia o Oscar, o Nobel e todos os prêmios do mundo que promovem a criatividade, a competência e a perseverança. Mas tudo isso era pequeno para premiá-lo. Então entrou em cena um ser especial, o autor da existência, Deus, do qual ouvimos muito falar e conhecemos tão pouco. Ele observou a sua capacidade de lutar e, por fim, o premiou com o maior de todos os prêmios, o milagre da vida. Só a vida poderia ser o prêmio do maior alpinista da história, do maior nadador do mundo, do maior teimoso da terra e daquele que viveu o maior romance de todos os tempos. Você é uma pessoa forte e especial. Superar um câncer, uma crise emocional, uma crise financeira, um transtorno profissional, um conflito de relacionamento é uma tarefa fácil comparada às turbulências que enfrentou para conquistar a vida que pulsa dentro de você. Nunca se auto-abandone e nem jamais desista das pessoas que o rodeiam, por mais que elas ocasionalmente o decepcionem. Não importa a idade que você tenha, nem mesmo se é uma pessoa famosa ou vive no anonimato. Também não importa se você está passando por uma derrota ou está no auge do sucesso.
Nem mesmo importa se em algumas situações você ficou angustiado, tenso, desesperado e tenha que admitir que não estava certo. O que importa é que você conquistou o direito de ser um ser humano consciente, inteligente e livre. O que importa é que sua vida é mais importante que todo o dinheiro do mundo e mais valiosa do que todos os aplausos das multidões. O que importa é que, apesar de todos os obstáculos, sua vida é mais bela e complexa do que todas as estrelas do céu. Ela é o maior espetáculo do mundo, a obra-prima do Criador. E por ter uma biografia tão magnífica, desejo que você continue lutando pelos seus sonhos, se apaixonando cada vez mais pela vida, amando intensamente os seus íntimos, conquistando novos amigos e sendo uma pessoa de grande utilidade para a sua sociedade. Ainda que você tenha vários defeitos, cometa alguns erros, em alguns momentos seja derrotado pela ansiedade, não há duas pessoas iguais a você no palco da vida. Se você não existisse, o universo não seria o mesmo. Diante disso, que seja inesquecível que para o autor da vida, para muitas pessoas que o conhecem, para mim, que relatei parte da sua biografia neste vídeo, você não é mais uma pessoa na multidão. Todos nós consideramos você um ser humano insubstituível.